que eu posso dizer, objetivas, que são a parte de gramática, olha o que caiu. Caiu oração coordenada, o sentido das conjunções, separação silábica, derivação imprópria, pronome de tratamento, concordância nominal e verbal, uma questão em cada, pronome pessoal, crase, acentuação gráfica e ortografia foi cobrado 2 vezes. Um total de quantas questões aqui? Foram 15 questões. Eu não acho que a nossa prova vai vir diferente disso aqui não, tá? Se eu colocasse em peso para estudar, basicamente, eu estudaria só isso aqui, pô. Só isso aqui. Por quê? Quando chegar na prova da PMPE, será como se fosse uma réplica disso aqui, pô. Olha só, quando a gente estava fazendo as provas, a gente não fez muitas questões de concordância? Caiu questão de concordância. A gente não viu as orações coordenadas e subordinadas? O sentido? Conjunção adversativa, concessiva, tu tá ligado? Caiu, pô. Separação silábica, a gente até viu. Ortografia, questão dos acentos, o que é uma paroxítona, oxítona e proparoxítona. Acentuação gráfica aqui, ó. E crase. Então, vamos lá. Nessa prova que vocês responderam agora, tem alguma questão referente a isso aqui? Tem a concordância? Tem mais o quê? Nominal. Tem a oração coordenada ou subordinada? O sentido das conjunções? Tem a crase? Crase não. Tem uma questão de crase aí. Tem uma questão de ortografia? Tem uma questão de ortografia? A última é a questão de ortografia? Massa. Perceberam como é importante fazer prova? Ah, porque eu não trago só questões de determinado assunto? Não, pô. Não vai vir só questão de concordância. Sacou? Não vai vir só questão de regência. Vai vir um mix. E com o mix, a gente trabalha pela prova. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. E a gente vai respondendo um a um. Beleza? Vamos lá. Questão de interpretação. Primeira questão. O leitor encontra no texto 1 a defesa de quê? Qual é a defesa da tese desse primeiro texto? Vocês marcaram o quê? Pronto. Nosso gabarito, letra B. O contato nem sempre foi pacífico entre diferentes etnias e resultou na grande diversidade que caracteriza a cultura brasileira. Segunda questão. Assinale a alternativa que são apresentadas 3 palavras-chave que sintetizam a ideia global do texto. Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito, letra E. Cultura brasileira, diversidade e desigualdade. Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa na qual os termos destacados são equivalentes do ponto de vista semântico no contexto que se insere. Qual seria o nosso gabarito? Foi já? Pronto. Coloca aí, né, em cima dessa questão. Essa aqui é uma questão de sinônimos. Isso. Sinônimos e parônimos. Essa questão é uma questão de sinônimo. Ou seja, os sentidos da palavra. Se uma palavra é igual a outra. Se fosse o oposto, seria antônimo. Tranquilo? Olha só. Na letra A. Particularidade e regularidade dariam o mesmo sentido? Daria a mesma ideia? Se eu perguntar a cabeça, o que é algo particular? Coisa que é só seu. E o que é algo regular? Coisa que é constante. Percebe que particular e regular não tem o mesmo sentido? Por isso que não pode ser o nosso gabarito letra A. Sacou? Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito letra D, mano. Fundir e unir dá quase na mesma coisa, pô. Sacou a ideia? Aqui o que ele quis, ele queria o sinônimo. Entendeu? Alguém marcou diferente aqui? Além da letra D? Vamos lá. Releia. Ainda hoje, mesmo com leis claras contra os atos racistas, é possível afirmarmos a existência do preconceito. O que é que ele pediu aqui, ó? O mesmo que. Semântica disso aqui, ó. Mesmo essa... Aqui é como se a gente tivesse uma locução conjuntiva. Da ideia de que essa locução conjuntiva aqui? O mesmo que? Concessivo? Por que concessivo? Mesmo que estivesse chovendo, eu vou à praia.
Não é um obstáculo que a gente está ultrapassando? Pronto. Se é um obstáculo que está ultrapassando, esse mesmo que só pode ser uma coisa. Concessivo. Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito letra A, concessiva. Pronto. Pronto. Fincado, mano, algo que já está impregnado. Tá ligado? Vamos lá. Quinta questão. O processo de mestiçagem contribuiu para a diversidade da cultura brasileira, no que diz respeito aos costumes. Isso aqui também é uma outra locução conjuntiva. Mas aqui ele pede para a gente trocar por outro, mantendo a coerência e coesão e o sentido. Qual seria o nosso gabarito aqui? Pronto. Nosso gabarito letra C. No que tange aos. Dá pra ver pelo aos aí, né? Pronto. E aí, mano, aqui nesse caso a gente também tem um que a gente chama de regência nominal. Se tange a alguma coisa. Se ligou? É esse mesmo. Vamos lá. Questão 6. Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. Aqui ele pediu o verbo. Vocês marcaram o quê? Foi de Charlie? Pronto. Mano, anotem aí para vocês tomarem cuidado. Olha só. Tomar cuidado. Colocar o tipo de verbo aqui, ó. Com verbos defectivos. Pronto. Ó, rapaziada, se liga. O verbo manter. Se a gente colocar no subjuntivo, é mantiver. O verbo propor. Propuser. Olha só. Manter-se, não, é mantivesse. O letra C, proporem, não, é propuserem. Isso. A letra B, qual é o erro? É mantivesse. A letra C é propuserem. A letra D, se um estrangeiro vir morar, não, se um estrangeiro vier morar. Pronto. E qual é o nosso erro da letra E? Fazerem, fizerem. Porra, não é possível, mano. O nosso gabarito letra A, irmão. Nosso gabarito letra A. No caso de vir, ele tá vendo. Isso. Não é que tá vindo. Ó, tipo, de visualizar, mano, você tem que entender que, tipo assim, ó, o verbo ver e o verbo vir, quando chega no subjuntivo, eles podem ter a mesma grafia, sacou? Só que é no subjuntivo, entendeu? De boa? Do vir? É, isso aí dá uma pegada, pô, porque tá tudo no subjuntivo. É, vem, e aí você acha que tudo tá no afirmativo, pô. Coloca aí, ó, esses verbos aí que eu ditei estão no subjuntivo. Esses verbos aí estão no subjuntivo. Vamos lá. Olha só. Questão de concordância verbal e nominal. Primeira assertiva. No início da colonização brasileira, haviam mais índios. Isso aqui. Tá certo ou tá errado? Mano. E aí? É, velho. O verbo haver. Pra mim não variava. Exatamente, porque tá no plural aí. Variou, pô, tá no plural. Pessoal, só anota isso aqui, ó. Eu tava na dúvida, pô, se ele variava ou não. O verbo haver. E não varia, pô. E aqui variou, pô. Exato. Eu tava na dúvida se ele variava ou não. E tu marcou certo, meu cabelo. Tu tá já há 300 anos no curso, porra. Não esquece a porra da bandoleira, não.
Carai, no sentido de existir barra acontecer, ocorrer, é invariável. Vocês querem relembrar como é que funciona o haver nas locuções verbais? Vocês querem relembrar, né? Claro, obviamente. Vamos relembrar. Pessoal, quando a gente está falando o verbo haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele é invariável. Eu não posso colocar assim, ó. Haviam, isso aqui está no passado, haviam pessoas na sala. Troca pelo verbo existir, não está na mesma ideia de existir? Existiam pessoas na sala. Se está no sentido de existir, esse verbo haver aí, ó, se está no sentido de existir, esse verbo é um verbo impessoal. Ou seja, por que é um verbo impessoal? Dá a explicação aí. O que é um verbo impessoal? Pronto. O verbo impessoal, pô, é quando a gente diz que ele não tem sujeito, pô. Por que impessoal? Porque ele não tem com quem concordar. Verbo impessoal é porque ele não tem sujeito. E toda vez que a gente tiver um verbo impessoal, ele sempre vai ficar o quê? No singular. Por que isso? Porque ele não vai ter com quem concordar, pô. Vocês lembram da regra geral de concordância? O verbo concorda com quem? Com o sujeito. Se eu tenho um verbo que é impessoal, ou seja, não tem sujeito, ele vai concordar com quem? Com ninguém, pô. Sabe qual é a ideia? Havia pessoas na sala. E outra, qual é a transitividade desse verbo haver? Transitividade. É um verbo transitivo? Verbo transitivo. Pessoas é o quê? Nosso objeto direto. A gente só está teoricamente relembrando, tá? Beleza. Só que se eu trocar pelo verbo existir, o verbo existir, ele é pessoal ou impessoal? Pessoal. Agora o verbo existir é pessoal, pô. Se eu coloco aqui, ó, eu coloco existe pessoas na sala ou existem pessoas na sala. E nesse caso, se está no passado, é existiram pessoas na sala. Agora pergunta. Para esse verbo aqui, ó, que eu mudei, existir, quem é o sujeito? Existiram o quê? Pronto, mano. Não, pô. Pro verbo existir, que ele... Exatamente. Pro verbo existir. O verbo existir agora é pessoal, pô. Quem que existiram? Pessoas, pô. Agora percebe que pessoas está no plural? É por isso que o verbo existir pode concordar. O verbo haver concorda? Não. Porque pessoas não é o seu sujeito. Agora, pro verbo existir, pessoas é o seu sujeito. Se ligou, mano? De boa? Locução verbal. O verbo haver ele pode ser o auxiliar ou o principal. Verbo haver. Principal. Quem quiser deixar anotado para sempre relembrar, verbo haver, quando ele for o principal, a locução verbal é invariável. O verbo haver, quando ele for o auxiliar, a locução verbal é variável. Podem haver os primeiros colocados aqui. Podem haver os primeiros colocados aqui. Pergunta. Tem erro de concordância nessa frase aí? Tem. Por que tem, mano? Porque o haver, quando é pessoal, o podem tem que ser pessoal também. Pronto. Se liga. Quando a gente tem um verbo haver, primeiro, nessa locução verbal aqui, ó, podem haver. Quem é o pessoal e o... Ou quem é o principal e quem é o auxiliar? O principal é o verbo haver. Por que o verbo haver é o principal, mano? Porque está determinado nas formas nominais.
Isso aqui é um infinitivo. Então, logo, esse verbo haver é um principal. Olha a regra. Se o verbo haver é principal, a locução verbal é? Percebe que podem estar no plural? Está variável. Só que se eu tenho o verbo haver no principal, essa locução verbal tem que ser o quê? Também invariável. É podem haver? Não. Pode haver. Agora vamos lá. Há de existir os primeiros colocados. Vamos lá. Aqui. Há de existir os primeiros colocados aqui. Essa locução verbal existe, tá? Vamos lá. Quem é o principal e quem é o auxiliar? O A é o auxiliar e o principal é existir. Pronto. Olha só. Agora o principal é existir. Esse verbo principal existir, ele é pessoal ou impessoal? Ele agora, o verbo existir, ele é pessoal. Ou seja, essa locução verbal é pessoal. E como essa locução verbal, quem é o nosso sujeito? Quem é que há de existir? Os primeiros colocados é o nosso... Esse sujeito está no plural ou está no singular? Está no plural. E agora, se eu tenho um sujeito no plural, essa locução verbal tem que estar no... Está no plural essa locução verbal? Como é que ficaria no plural? Isso aí, mano. Hão de existir os primeiros colocados aqui. Porque o verbo haver, quando ele for o auxiliar, a locução verbal é variável. Sacou? Relembrou essa parada aqui? A gente já falou, mas é bom sempre relembrar. Massa. Nosso primeiro aí, tá certo ou tá errado? Tá errado. Segundo, na nossa cultura, deve ser considerado as três etnias, negros, índios e brancos. Me diga uma coisa, quem é que deve ser considerado? As três etnias. Devem ser o que mais? Considerados? Consideradas. Porque etnias é uma palavra feminina. As três etnias devem ser consideradas. Tem dois erros aí, claro. Isso, tem dois erros. Primeiro de concordância e o outro de concordância nominal. Concordância verbal e concordância nominal. Pronto. 1 e 2 já está falso. Agora, qual é o nosso gabarito já? 3 e 4. Ainda hoje no Brasil, vence facilmente traços culturais. Grifa esse verbo vence. Pronto. Clica esse verbo vence aí. Clica, grifa. Quem é o sujeito desse verbo vence? No terceiro. Vence. O que vence? Traços culturais. Traços culturais está no plural ou está no singular? Está no plural. É por isso que esse verbo está também no plural. Vamos lá, outra coisa. No 4. Na verdade, um enorme percentual de brasileiros se considera miscigenado. Por que esse verbo se considera estar no singular? Pra mim era para estar no plural, porque o brasileiro era para estar concordando. Pronto. Mas você percebe que brasileiro está pré-posicionado aí? Um enorme percentual. Vai concordar com quem? Um enorme percentual. Um enorme percentual está no plural ou está no singular? No singular. Um enorme percentual de brasileiros, o quê? Se considera. Sacou? Miscigenado. Pronto, mano. Aqui é como se... Você lembra... Sim, pô. A concordância é com enorme. Se liga. Aqui é como se fosse uma partícula partitiva. Uma das concordâncias. E aqui o verbo tanto pode ficar no singular, quanto pode ficar no plural. É um enorme percentual de brasileiros se considera. Se eu perguntar aqui, ó, qual é o nosso verbo? Se considera. Verbo pronominal. Quem é que se considera? Vai vir pra cá, ó. Isso aqui tudo é o nosso sujeito. Um enorme percentual. Enorme percentual.
Nesse caso, tá no plural ou tá no singular? Por isso que o verbo está no... Só que aqui é uma partícula partitiva, uma expressão partitiva. Se é uma expressão partitiva, eu também tenho outra concordância? Tenho. Eu posso concordar com um enorme percentual ou posso concordar com quem? Brasileiros. E se eu concordasse com brasileiros, um enorme percentual de brasileiros se consideram. Sacou a ideia? Você pensou nessa pegada aí, né? É o mais concordando do brasileiro. Tranquilo aqui, mano? Se liga. Esse aqui é um dos tipos de concordância facultativa. Ou eu posso concordar com a partícula partitiva, ou eu posso concordar com brasileiros. Tranquilo? É um caso especial de concordância. De boa? Tranquilo até aqui? Massa. Bora lá. Se considera, também estaria correto. De boa? Vamos lá. Questão 8. Assinale a alternativa em que as palavras ou expressões destacadas estão corretamente grafadas. Vamos lá. É fato que o Brasil da diversidade está se tornando. Isso aí tá certo ou tá errado? Olha só. Aqui, ó. Só o termo grifado, mano. Só o termo grifado, tá? Ele grifou o quê? O está. Está se tornando. Olha só. Mano, vocês percebem que eu utilizei locução verbal? Aqui. Aqui também tem locução verbal. Quando a gente tem uma locução verbal, pessoal, anota isso aí, ó. Locução verbal. O verbo auxiliar tem que estar flexionado. O verbo auxiliar tem que estar flexionado. O verbo principal deve estar nas formas nominais. E quais são as formas nominais? Infinitivo, particípio e gerúndio. Por quê? Olha só. Aqui não é uma locução verbal? Olha que viagem. Se é uma locução verbal, o verbo auxiliar tem que estar flexionado. E o verbo principal nas formas nominais. O verbo principal, tornando, está no... Pronto. Então ele já está na forma nominal. Por que esse verbo estar também já está na forma nominal? Aqui não está no infinitivo? Sacou a ideia? Ele deve estar o quê? Flexionado. Se esse aqui é o auxiliar, ele tem que estar flexionado. Está se tornando. Sacou a ideia? Tá correto ou tá errado? Tá errado, pô. Porque os dois verbos, tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal está um no infinitivo e outro no particípio. Só que todos os dois estão nas formas nominais. Tá conseguindo compreender aí, cabeça? Tá de boa? Tranquilo? Qual é o erro? O verbo auxiliar tem que estar flexionado. É. Pronto. Letra C. Sem dúvida, há brasileiros que mal conhecem sua história e sua cultura. Esse mal aí, eu posso trocar por bom ou por bem? Mal por bom? Então vamos lá. Então ficaria assim. Sem dúvida, há brasileiros que bom conhecem sua história. Fica errado. Seria o quê? Se bem conhece. E outra. Se liga. Se eu troco por bem, se eu troco o mal por bem... Eita porra. Se eu troco por bem, esse mal tem que ser com L. Se eu troco por bom, esse mal tem que ser com Ives. Então, eu tô ligeiro, calma. Então, pronto. Se você tem um mal aí, né? Só que o mal tá com O. Troca por bom. Vê se faz sentido aí na frase. Bom conhece. Agora troca por bem. Bem conhece.
Se trocou por bem, esse mal é com U ou com L? Com L. Se ligou? Tá errado, por isso. Vamos lá. A cultura indígena ainda anda meia esquecida. Pronto. Esse meia aí, rapaziada, é um advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Então eu posso colocar no feminino? Não. Seria meio. Só por aí a gente já gabaritaria. Qual é o nosso gabarito? O porquê separado sem acento. É a nossa letra B. De boa? Neste instante eu faço um resumo do uso dos porquês. Tranquilo? Vamos lá. Questão 9. Só estamos apenas começando, beleza? Qual é o nosso gabarito? Pronto. Nosso gabarito, mano, ele é mais contrário do que ele é a favor. Sacou? Nosso gabarito é a letra C. Contrário à divisão racial. De boa? Questão 10. O mundo, sim, é estranho. Por quê? Pronto. Nosso gabarito aí, mano, letra E. Agora veio a questão, outra questão de sinônimos. A palavra carece. Carece. Qual é o sinônimo da palavra carece? Não é preciso. Carece. Quem carece? Carece de alguma coisa. De alguma coisa. Mas carece significa o quê? Precisa de alguma coisa. Pronto, falta ou precisa. E nesse caso é precisa. Qual é o nosso gabarito, hein? Pronto. O nosso gabarito não é preciso. Não carece divisão por raça. Não é preciso divisão por raça. Nosso gabarito é letra C. Pronto. Questão 12 de crase. Digam aí. Foi de A? Pronto, mano. Atenção, coloca aí, ó. Letra A. Não se coloca crase. Atenção, coloca assim, ó. Não se coloca crase na letra A. Antes de pronomes. Coloca assim, ó. Não se coloca crase antes de pronomes indefinidos. Não se coloca crase antes de pronomes indefinidos. Palavra repetida não pode. Outra coisa, não se coloca crase em palavras repetidas. Na letra B, não se coloca crase antes de palavras repetidas. Na letra C, a quem não se coloca crase é a mesma da letra A. É um pronome indefinido aí, mano. E na letra E, não se coloca crase, palavra no plural. Tem uma palavra no plural, só que a crase não está no plural. Sacou? Pronto, na letra E? Pronto, em palavras no plural. Se fosse para ter crase, mano, era para ter crase assim, ó. Concordando. As classes. Aí só tem o quê? A classes. Sacou a ideia? Por isso que não pode. De boa? Nosso gabarito, letra D. Agora, por que letra D? Tem que ser mais além, mano. A gente tem que ir mais além. Olha só. Em pronomes relativos, a gente pode utilizar crase. Temos o pronome relativo aí qual? Da onde está vindo a regência dessa crase aí? Da onde está vindo a regência A? Pronto. Quem pertence, pertence a alguma coisa. E você percebe que quando a gente coloca o qual, já tem um artigozinho aqui? A qual, os quais, as quais. Pronto. Quem pertence, pertence a. E já tem um A aqui, ficaria a qual. Sacou a ideia? Coloca aí, ó. Quem é que está regindo essa preposição? No verbo pertencer. Coloca assim, ó. Quem pertence, pertence a.
Vocês lembram desse macete aqui? Que eu sempre falo em sala de aula? Massa? Tranquilo? Bora lá? Questão 13. O texto 3 é endereçado a quem? Pronto. Toda a sociedade civil, irmão. Nosso gabarito letra C. Não tem um destinatário específico. É para todo mundo. Questão 14. O leitor encontra no texto o quê? Pronto. E nesse caso, mano, olha só. Um recado seria como se fosse algo menos incisivo. Você percebe que quando a gente tem a última frase assim, ó, dá uma ênfase. Coloca assim, ó, verbo no imperativo. Dá uma ênfase, o verbo no imperativo não é um recado, é um apelo. Tem um verbo no imperativo aí, é como se fosse apelando. E você coloca, por que apelando? Porque tem um verbo no imperativo. Oi? O diga. O diga é o verbo que está no imperativo aí. Isso. Igual aquela, tipo, diga não às drogas. Eu tô fazendo uma recomendação? Não. Eu tô fazendo um apelo. De boa? Vamos lá. Assim como discriminação, também se grafa com S, C cedilha a palavra. Qual é o nosso gabarito? Exceção. Pronto. Vamos lá. Vocês colocam assim, ó. Obsessão é com 2 S. Obsessão é com 2 S. Recessão é com 2 S. Qual o gabarito? Nosso gabarito é letra E. Exceção. Opressão é com 2 S. Recessão é o quê? Recessão é com 2 S. E extensão é com S só, beleza? Só com S. É só com S. O qual? As palavras que enganam aqui. É, só as palavras que você percebe que na sua entonação de voz vai ser com S ou C cedilha. Se ligou? Atenção aqui. Você conseguiu, cabeça? Não, peguei. Pegou? Pessoal, atenção aqui. Ó. Por que eu estou fazendo dessa maneira? Percebe que nosso curso é reta final. É por isso que eu trouxe o quê? A ideia de provas com comentário. Porque se é reta final, a gente não precisa voltar muito à teoria. Eu poderia falar um monte de teoria aqui, velho. Só que se é nossa reta final, eu não posso mais ficar voltando à teoria. Mas a gente voltou à teoria como? Por base das questões. Vou trazer outra prova e a gente vai fazer da mesma coisa. Vocês percebem que a gente já fez provas de concordância? E aí ainda assim, a gente errou uma ou outra questão de concordância, normal. Só que, com base na prova, a partir desse momento, dessa reta final aí, a gente vai ficar tão focado, que quando a gente chegar na prova e vai ter a mesma questão, a gente vai lembrar que a gente respondeu, tipo, sei lá, 300 questões dessa aí. Sacou a ideia? Eu não quero muito voltar à teoria. A gente vai ficar o quê? Só questões, prática e um pouco da teoria por base das questões. Tranquilo? Como é que tá indo aí? Foi de boa? Foi de boa? Vocês têm muito conteúdo, muita teoria já? Estudaram português muito? Então, para vocês já ficaram um pouco mais puxado, não foi? Eu poderia ter vindo um pouco com teoria. Mas como é reta final, não posso fazer isso, porque a gente já teve uma turma só de teoria. Tranquilo? Mas eu vou passar material para vocês. Vocês estão nesse grupo? Tem novo grupo ou algo assim, não? É o mesmo grupo? É, acho que melhor, porque acho que a mesma rapaziada aqui, acho que é melhor nem criar novo grupo. Senão vai ficar cheio de grupo, tá ligado? Aí eu vou passar os... A gente tá vendo pra mudar pra PP, porque tá começando isso. Ah, então lá é teoria. Lá também é teoria mais questão, né? Teoria mais questões também? Mesma pegada de PPE, cara. Lá a mesma pegada também. Ei, agora fodeu. Era pra ser um pouco mais antes, velho. Era pra vocês entrarem na primeira turma, tá ligado? Que a gente falou muito. E aqui é como se fosse um curso complementar, pô. Porque a gente falou da teoria e agora a gente só tá batendo em questão, mano. De prova e a UP, a gente vai fazer já a nova prova, pô. Que é aquela, tá ligado? E aí, mas a gente vai desenrolar, pô. Não tem besteira, não. O cara tem que ser... Questão é pancada, mano.
Vamos lá, mais uma